Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui nesse nosso canal que é o do Centro Espírita Santo Agostinho Sinal Verde. O meu nome é Regina e é sempre com muita alegria que a gente se coloca aqui, tentando compartilhar um pouco do conhecimento da nossa tão querida doutrina espírita. E eu sempre começo pedindo a sua ajuda, né, na sua inscrição aqui nesse canal do YouTube, do seu like, pedindo também o seu compartilhamento nesses nossos vídeos aqui do canal, também o seu engajamento nas nossas redes sociais, né, o Facebook, também o Instagram, para que a gente possa levar essa mensagem a muitos mais corações aflitos, né, e também sequiosos de compreensão dessa nossa existência. Hoje, meus amigos, o que eu trouxe para a gente conversar brevemente foi retirado do primeiro capítulo do livro Nosso Lar, que foi psicografado por Chico Xavier e de autoria espiritual de André Luiz. Esse livro é o primeiro da coleção intitulada A Vida no Mundo Espiritual, e essa coleção é composta por 13 livros que André Luiz vem passando, né, nos passou ao longo ali desses anos. Essa primeira edição foi no ano de 1943 desse livro, então posteriormente ele veio trazendo aí mais mensagens sobre a vida no mundo espiritual. E particularmente eu trouxe esse livro, O Nosso Lar, nesse primeiro capítulo, que André Luiz vai nos relatar como foi ali, após o seu desencarne, como foi a sua chegada no mundo espiritual, né? A confusão em que ele se colocou, passou 8 anos nessas zonas inferiores, tentando entender o que estava acontecendo com ele naquele momento. Ele diz que ele se entendia já, que ele não estava fazendo parte mais do mundo dos vivos, né? Mas ele não conseguia entender o que de fato estava ocorrendo com ele. Então eu retirei alguns trechos desse primeiro capítulo para que a gente possa fazer uma reflexão sobre ele, tá? Então, como eu disse, ele estava vivendo uma confusão. E em determinado momento no capítulo ele diz que em momento algum o problema religioso surgiu tão profundo em meus olhos. Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se-me agora extremamente secundários para a vida humana. Significavam, a meu ver, valioso patrimônio nos planos da terra, mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos a caminho de gloriosa destinação. Então ele começa a compreender tudo aquilo que ele valorizava como sendo as metas, né, na nossa existência aqui na Terra. Ele começa a perceber que isso são planos secundários, que a meta maior seria mesmo buscar esse reino de Deus dentro de si próprio, nessa construção desse reino de Deus dentro de si. Verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. Esse algo é a fé, manifestação divina ao homem. Semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. Então, ele vai colocando uma série de arrependimentos, né, nessa sua reflexão. Essa reflexão que ele poderia ter tido durante a sua existência, ele faz depois, ele perde, né, muitos anos refletindo após o seu desencarne. E ele continua: de fato, conheci as letras do Evangelho, do Velho Testamento, e muita vez folheara o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração. Então veja, o entendimento que ele tinha das escrituras era meramente intelectual, né, casual, era sempre de fora, né, uma questão externa, e nunca internamente. Ele não conseguia retirar ali o espírito da letra, não é? Entretanto,
era forçoso reconhecer que nunca procurara as letras sagradas, repetindo, né? Identificava-as através da crítica de escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência, ou em pleno desacordo com as verdades essenciais. Noutras ocasiões, interpretava-as com um sacerdócio organizado, sem sair jamais do círculo de contradições onde estacionara voluntariamente. E aí ele continua nas suas reflexões. Em verdade, não fora um criminoso, então ele estava se analisando, fazendo essa autoanálise, esse autoconhecimento que nós devemos fazer enquanto estamos aqui encarnados. No meu próprio conceito, a filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. É o que vivemos nessa sociedade, né? Esse imediatismo, as coisas têm que acontecer agora, nós precisamos fazer agora e sempre trabalhando o externo da nossa existência e nunca tentando trabalhar o nosso interior. A existência terrestre que a morte transformara não fora assinalada de lances diferentes da craveira comum, ou seja, ele seguiu fazendo aquilo que todo mundo faz, né? Seguindo com os mesmos hábitos e costumes de uma sociedade que é levada sem muita reflexão sobre si próprio, né? Sobre si mesmo. E ele fala a respeito dos pais, né, excessivamente generosos, e ele conquistar os seus títulos universitários, sem muito sacrifício, e organizou o lar, os filhos, perseguir as situações estáveis que garantisse a tranquilidade econômica do seu grupo familiar. Então ele tinha uma vida razoavelmente boa, né, com suas regalias, financeiramente estável. E aí ele consegue, mas examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido, com a silenciosa acusação da consciência. Então vejam a importância disso. Ele começa a perceber o tempo que ele perdeu nessa sua existência, uma existência confortável, como ele mesmo analisa, buscando essas coisas do lado de fora, esquecendo-se de si próprio, né, dessa construção interior. Então, ele mesmo diz que a consciência começa a acusar o tempo perdido, o tempo gasto aqui na sua encarnação. Ele continua: habitar a terra, gozar ali os bens, colher as bênçãos da vida, mas não lhe retribuir a ceitil do débito enorme. Tivera paz cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei. Esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Possuir um lar que fechei a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Deliciara-me com os júbilos da família, esquecido de estender uma bênção divina à imensa família humana, surdo a comezinhos deveres da fraternidade. Então vejam, meus amigos, a vida centrada em si mesmo, não é? É óbvio que nós temos compromissos na Terra, nascemos com compromissos e a família que nós constituímos é ela o nosso compromisso maior nessa existência. Mas ele faz essa análise que ele poderia, como médico inclusive que fora, ter se doado mais ao próximo. E ali ele continua: enfim, como a flor de estufa não suportava agora o clima das realidades eternas. Vejam o arrependimento que bateu tão fortemente nesse espírito, né? Não desenvolver os germes divinos que o Senhor da vida colocar em minha alma. Lembre-se sempre que Jesus nos pediu, não é? Que nós acendêssemos a nossa luz, que fizéssemos brilhar a nossa luz, ou seja, possuímos essa faísca, né? Essa pequena luz de Deus dentro de cada um de nós.
E nós só temos que trabalhar esse fogo interior, né, para que essa luz de fato se acenda e possa ser distribuída a tantos a que ainda necessitam dela. E aí ele continua: sufocara-os criminosamente no desejo incontido do bem-estar, não adestrara órgãos para a vida nova. Vejam, ele comenta que ele não adestrou um órgão principal, né, para essa vida nova. Né? Ele não se adestrou internamente, não adestrou o seu coração, a sua mente para o entendimento do que estava acontecendo com ele após o seu desencarne. Era justo, pois, que aí despertasse a maneira de aleijado que, restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar senão compulsoriamente a carreira incessante das águas, ou como mendigo infeliz que, exausto em pleno deserto, perambula à mercê de impetuosos tufões. Vejam, meus amigos, o sofrimento que ele poderia ter se poupado se tivesse focado a sua existência buscando transcender, não é? E ele termina esse capítulo assim: ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Vejam, quantos de nós não podemos evitar essa confusão após o nosso desencarne, quando nós prepararmos o nosso campo interior. Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Então, meus amigos, essa era a reflexão que eu gostaria de trazer para nós, e que a gente possa pensar em algumas perguntas, né? Fazer essa pergunta para nós mesmos e refletir sobre elas, para que a gente possa ter início aí esse autoconhecimento, nós buscarmos essa nossa verdade interior, que seria nós respondermos, né? Como eu vivo? Como eu vivo? Que facilmente nós poderemos responder. A segunda pergunta: para que eu vivo? Tá? Para que eu vivo? Para que nós vivemos? É uma reflexão importante também. E a outra é: por que eu vivo? Então, com essas três questões que nós vamos nos fazer, eu gostaria de encerrar aqui esse nosso encontro, repetindo: como vivo? Para que eu vivo e por que eu vivo? Que nós possamos ter o entendimento nessas respostas e que elas possam se aprofundar dentro dos nossos corações e retirarmos de nós a verdade, né? Retirarmos de dentro de nós a composição dessas respostas e que essa composição nos eleve e nos leve acima dessas questões materiais e assim encontrarmos Deus dentro de nós. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe a nossa semana, sejam muito felizes, um beijo e até lá.